nós já experimentámos em situações difíceis, em situações que a sensação é que o chão foge debaixo dos nossos pés? Quantos de nós já experimentámos crer na essência de Deus que está em nós? Quantos de nós já sentiu o chão fugir debaixo dos nossos pés? Algumas vezes, não é? Então nós temos que crer que, apesar do chão por vezes sair ou fugir debaixo dos nossos pés, nós temos que crer na essência de Deus que está em nós. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. A Bíblia ensina que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Corpo é esse que nós podemos chamar carcaça, invólucro. Na realidade, nós quando olhamos uns para os outros, nem sempre conseguimos ver, na realidade, quem nós somos. Porque quem nós somos espírito. E o espírito não se vê. Nós somos espírito, temos alma e habitamos dentro desta carcaça, dentro deste invólucro. Já pensaram nisto? Quem nós somos? O que é que nós temos dentro? Não existe invólucro algum completamente vazio. Um invólucro tem que ter sempre alguma coisa, mais que não seja oxigênio. Vamos pensar um bocadinho nisto. Um invólucro, imaginem um frasco que aparentemente está vazio. Certamente não está completamente vazio. Está lá ar, aquilo que nós chamamos de ar. Por isso, nesta manhã eu vou fazer um desafio a cada um de nós. Nós, como carcaças, é aquilo que nós aparentamos, embora não sejamos realmente isso, nós somos espírito. Não temos que viver de aparências, nem temos que ser papagaios, nem temos que viver segundo as estrelas dos holofotes. Eu já vou explicar melhor isto. Temos que evitar viver de plateias, de holofotes. Temos que viver efetivamente da essência. Porque é a essência que nos dá vida. O que é ter essência? O que é ter essência? O que é ter isto dentro de nós? Ter essência, toda a gente pode ir ao dicionário e ver, é ter conceitos, noções, ideias, concepções, sentidos, conteúdos, compreensões, idealizações, definições, substâncias, imagem. O que é que nós temos cá dentro? Que não se vê. Diz a ciência que a existência existe e dá origem à essência. Agora a minha pergunta é, onde é que nós existimos? Para quem é que nós existimos? Existimos para aquilo que conseguimos ver fisicamente? Ou existimos para aquilo que não se vê?
Há algum tempo atrás, há alguns anos talvez atrás, eu aprendi que, e vocês podem aprender também, se colocarem uma garrafa de água ao lado de uma cebola cortada, ao fim de algum tempo vão beber aquela água e aquela água vai saber ao sabor da cebola. O que é que acontece? Isto é um fenómeno químico. Chama-se isto osmose. E muitas vezes nós vivemos de osmose, ou queremos viver de osmose. Encostamos-nos a um crente e queremos virar crente. Encostamos-nos a um filho de Deus e queremos virar filho de Deus. E às vezes a osmose ou o contágio químico, isso pode acontecer. Mas não é um processo natural, porque cada um tem que tomar uma decisão pessoal. Não é? O conteúdo vem quando nós adquirimos hábitos e os hábitos vêm de relacionamentos. Todo e qualquer tipo de relacionamento exige trabalho, exige esforço. Fixem aquilo que eu vou dizer. Eu li esta semana esta frase e tocou-me bastante. Os seus joelhos podem levá-lo mais longe que os seus pés. Eu vou repetir. Os seus joelhos podem levá-lo mais longe que os seus pés. Nós estamos a falar de essência. Nós não estamos a falar de aparências, nem de espetáculos, nem de estrelas de holofotes. Estamos a falar daquilo que não se vê. Por isso esta frase faz todo o sentido. Os seus joelhos podem levá-lo mais longe do que os seus pés físicos. Por isso nós temos que ser coerentes e tomar as melhores decisões e determinarmos ser fiéis. Por que é que eu estou a dizer estas coisas? Enquanto eu vou falando, vamos abrir a Bíblia do livro de Isaías, capítulo 55. Estou a dizer estas coisas porque viver de aparências é uma coisa e viver da essência é outra coisa. A maioria das pessoas vive de aparências porque a vida o convida a viver de aparências. A vida convida a viver daquilo que se vê. Porque as pessoas vivem para mostrar aos outros aquilo que são, aquilo que têm, aquilo que conseguem fazer. Nem sempre pensam que na sua essência eles são Espírito. E o Espírito que nós somos aconteceu quando Deus formou o homem lá no Éden e soprou o Ruach. E aquele, entre aspas, boneco ganhou vida. Porque o Espírito de Deus entrou. Então, quer o homem creia, quer o homem não creia, o homem tem a essência de Deus. E por isso, para que nós possamos entender algumas coisas, por isso nós vamos ler aquilo que o profeta Isaías nos mostra aqui nos versos 55, 8 a 11. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quem é que está a falar? Diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam voltar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que enviei. Temos que pensar que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são sempre mais altos do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. E é importante nós pensarmos nisto. É importante nós pensarmos nisto para que a nossa vida tenha a noção de que nós existimos. Porquê? Porque nós temos um relacionamento com Deus. As pessoas existem porque têm um relacionamento. Há um ditado popular, uma expressão popular que diz: quem não arrisca, não batisca. Conhecem esta expressão? Isto quer dizer que em alguns momentos é melhor arriscar. Às vezes temos que ser usados, às vezes temos que correr riscos para não perder oportunidades. Por isso nós temos que estar sintonizados, eu vou repetir, sintonizados com a essência, com Deus, para perceber qual é o caminho de Deus, qual é o pensamento de Deus. Eu comecei por dizer, e vão-se recordar, que nós por vezes sentimos o chão fugir debaixo dos nossos pés. Sabem que há personagens e há histórias bíblicas que nos retratam isto mesmo? Se nós agora dermos um pulo, não vamos ler, mas se dermos um pulo para Mateus 14, e vamos começar a história pelo verso 28, nós vamos encontrar aquela cena que todos nós sabemos de cor e salteado. A cena é a cena que os discípulos estavam no barco e aparece uma grande tempestade, e na tempestade vai, segundo a primeira visão deles, vai um fantasma. Mas esse fantasma diz: sou eu! E agora, vejam bem, vamos ligar tudo aquilo que nós dissemos até agora: caminhos, essência, relacionamento. Vamos tentar ligar todas as peças. Parece que estamos a construir um puzzle. Então Pedro diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo. O barco, a traineira, tinha mais pescadores, isto é, tinha mais discípulos. Mas o atrevido do Pedro, porque nós podemos dizer que o atrevido do Pedro teve a coragem suficiente de dizer a Jesus: és tu, Senhor? Se és tu realmente, manda-me ir ter contigo. Nós podemos ver aqui um ponto, e é este ponto que eu quero enfatizar. A
apesar da tempestade, apesar do vendaval, eles estavam mais ou menos seguros. Apesar das tempestades, nós dentro da igreja até estamos seguros, sim ou não? Sim. Amém. Estamos com o corpo de Cristo, estamos seguros. Mas as tempestades, elas estão a acontecer. E no barco, no lugar de alguma segurança, Pedro diz: és tu, manda-me ir ter contigo. E o que é que Jesus respondeu? Vem. Vamos voltar um pouquinho atrás. Essência, relacionamento e agora fé ativa. Pedro sai do conforto do barco e começa a andar sobre as águas. Por vezes, o conforto prende-nos. Por vezes, o conforto diz: deixa-te estar quieto. Olha o perigo. Cuidado! E até os outros irmãos que estão no barco podem cuidado com aquilo que vais fazer. Pode ser arriscado. Olhamos uns para os outros e dizemos: não, calma. Não vá fazer alguma coisa. Mas o que é certo é que Pedro, diz o registro bíblico, anda sobre as águas. Quem é que andou sobre as águas? O Pedro. Quem é que andou sobre as águas? O atrevido. Quem é que andou sobre as águas? Aquele personagem que fitou os olhos em Jesus e começa a caminhar em direção a Jesus. Este é o Pedro, que sai da segurança, sai do conforto. E sair da segurança e sair do conforto não é cômodo, pois não. Faz-nos olhar para perigos. Mas Pedro era atrevido e tinha a coragem e a fé que foram evidentes neste episódio. Por isso é que eu disse há pouco: quem não arrisca, não petisca. Se Pedro não arriscasse, ele não iria petiscar o andar sobre as águas. Mas depois, não importa agora, eu quero só concentrar neste momento no ponto em que ele andou sobre as águas. Ele andou ou não andou sobre as águas? Andou. Ele andou sobre as águas porquê? Porque ele ligou-se ao Senhor. Ele ligou-se à essência. Ele, como se diz hoje, ele conectou-se à essência. Ele ficou conectado. E a Bíblia conta-nos várias histórias. Várias. Podíamos estar aqui o dia todo. E vamos recordar algumas passagens com 2 ou 3 frases. Quando o povo de Deus experimentou um dia mau, imagine, o povo de Deus experimentou um dia mau, um dia ruim, porque tinha acabado de sair do Egito e vinham os inimigos atrás. E estão ali à frente das águas. O que é que aconteceu? Estavam a experimentar um momento difícil. Muito difícil. Tinham os inimigos atrás.
e as águas à frente. O que é que aconteceu? O mar abriu. O mar abriu. Torno a frisar aquela frase. Quem não arrisca, não petisca. Deus tinha dito ao líder, ao Moisés, diz ao meu povo que marche. E o povo só tinha que marchar. E porque o povo estava a marchar, as águas abriram. No episódio que nós acabamos de ver, nós vemos que o Senhor andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Há outras histórias, há outros episódios na Bíblia em que havia situações ruins, más, negras. Mas também diz que as muralhas caíram. Eu vou repetir. Também diz que as muralhas caíram. Amém. As muralhas caíram. Quando todos assistiram ao dia mau e ruim em que Jesus morreu, diz o registro bíblico que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte e Ele subiu ao céu e prometeu o Consolador para que nós não ficássemos sozinhos, abandonados. Ele disse, e enviarei o Consolador. E se nós formos lá às passagens, vemos que os discípulos estavam com medo. Agora Jesus tinha ido para o céu. Mas Jesus tinha falado ou não? Mas, como eu disse, muitas vezes nós vivemos das aparências, vivemos do natural, não vivemos da essência e às vezes nós esquecemos aquilo que Deus fala. Sim ou não? Amém. Mas não devia ser. Jesus tinha dito que ia mandar o Consolador. E num dia muito mau eles estavam no cenáculo. E o Espírito Santo veio e foi derramado sobre eles. Nos dias maus, nos dias ruins, nos dias menos bons, Deus está sempre conosco. O Espírito Santo veio e mudou tudo. Por isso é que eu quero vos dizer esta manhã o seguinte. Quando surgir o dia mau, vamos nos levantar, continuar a caminhar e confiar em Deus. Amém. Isto é, confiar na essência. Que cada um de nós possa pensar desta forma. Que a essência seja o fruto de uma relação com Deus e com a sua palavra. Que a essência seja o fruto da confiança da relação com Deus. E cada um de nós se possa atrever a fazer aquilo que nunca fez. Tal e qual como Pedro. Pedro fez aquilo que nunca ninguém fez. E se calhar até foi criticado. E se calhar até apontaram o dedo. É maluco. Agora vai andar sobre as águas. Ele foi aquela pessoa, aquela personagem que fez aquilo que nunca ninguém fez. Por isso a minha pergunta: quer que as coisas mudem? Quem é que quer que as coisas mudem? Amém. Sério? Amém. Então faça aquilo que nunca fez.
da segurança. Experimente sair daquilo que lhe dá algum conforto e alguma segurança. Eu não sei se isto faz sentido para vocês, mas para mim faz. Sair. Sair daquilo que é seguro. E crer na essência de Deus, que afinal de contas habita em nós. Sim ou não? Sim. Quem é que acredita que a essência de Deus habita em si? Amém. Então o dia mau vai surgir. O momento ruim vai surgir. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. O momento mau, o momento ruim vai surgir. As muralhas vão cair. E quem sabe, nós vamos fazer aquilo que nunca fizemos. Mas se formos atrevidos em fé na essência de Deus. Diz a Bíblia: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós quem é o Espírito Santo? Meus irmãos, quem é o Espírito Santo? Não é a terceira pessoa de Deus? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. E diz a Bíblia que o Espírito Santo mora em nós. Então Deus mora em nós. Agora vou recordar aquilo que eu disse há pouco. Nós existimos por quê? E para quê? E para quem? Se a essência está aqui dentro, se a essência de Deus está aqui dentro, existimos sintonizados à essência ou à aparência dos holofotes e das plateias? Ou somos somente como papagaios que repetimos as coisas? Dá para pensar, não é? A nossa vida é uma vida ligada à essência ou é uma vida de aparências? Não esqueçamos que o profeta disse, palavras do Senhor: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Por mais que nós façamos planos, por mais que nós tracemos trajetórias de caminhos e planos, Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Amém? Amém. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver uma vida de existência conectada com Ele. Que a nossa existência seja conectada com Ele e não com as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é espetáculo, é show, é oco. Como eu vos disse, não existe um recipiente completamente vazio. Tem que lá ter ar dentro. E as pessoas ou têm Deus ou não têm Deus. Mas as pessoas não estão completamente vazias. Não é? Nós temos que ter consciência disto. Nós somos Espírito. Nós somos o sopro de Deus. Temos uma alma onde decidimos seguir ou não seguir a Deus. E habitamos dentro desta carcaça. Umas carcaças são mais bonitas do que outras, mas são simplesmente carcaça.
é só carcaça. Umas são mais avantajadas do que outras, mas é só carcaça. A essência está lá dentro. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Amém? Vamos chegar bem. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Quando nós ouvimos que os teus pensamentos e os teus caminhos são mais altos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos, leva-nos a pensar que nós temos que descobrir uma relação mais íntima contigo, Senhor. E dessa relação nós descobrimos que nós existimos por Ti, Senhor, e para Ti. Nós existimos, Senhor, por isso nós sentimos o Teu sopro, o sopro da vida em nós. E ajuda-nos, Senhor, a agir segundo aquilo que Tu és em nós. Para que possamos, Senhor, no dia mau, no dia ruim, andar sobre as águas, continuar a caminhar, Senhor, e ver as muralhas caírem, ver as águas abrirem, quando os inimigos estão por trás, quando as águas estão à frente. Senhor, que nós marchemos, porque nós temos confiança em Ti, porque nós temos fé em Ti, porque nós queremos estar ligados cada vez mais e mais a Ti, Senhor. Senhor, ajuda cada um de nós, para que possamos, Senhor, olhar para Ti, e ao olhar para Ti, podermos andar sobre as águas, mesmo no meio do vendaval, mesmo no meio da tempestade, sabendo que Tu és o Senhor, Tu és o autor e consumador da nossa fé. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que nós nunca fizemos. Seja aquilo que for. Põe no nosso coração, põe na nossa mente aquilo que nós devemos fazer, que nunca fizemos. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.